Paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de Apocalipse, capítulo 20, aleluia, a partir do versículo 6, olha o que é que diz, ó. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra no livro de Apocalipse, que tem esse contexto, né? Que no versículo 4 que diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, e nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Glória a Deus. E, glória a Deus, o tema dessa leitura, no capítulo 20, fala sobre Satanás, que é amarrado por 1000 anos. Isso aqui já é no milênio. Mas a palavra no versículo 8, eu quero falar sobre ela, essa passagem, né? Porque ele está dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, eu sou o princípio e o fim. É o próprio Deus falando, né? Ele se fez carne para resgatar a sua criatura, para livrar a sua criatura. Na verdade, Deus não condena ninguém ao lago de fogo sem a escolha. Porque fogo queima, fogo arde, fogo destrói. E Deus não fez o homem para esse fim, mas foi a escolha. O homem decidiu seguir o diabo, aquele espírito que outrora, né, era a luz bela no céu, mas tentou ser semelhante a Deus e foi jogado fora. Ele arrastou terça parte dos anjos e aqui na terra ele faz diabruras, destrói, mata, rouba, e ainda é adorado como Deus. Muitas pessoas estão fazendo escolha porque se prostram, faz culto a ele, adora ele, entendeu? Faz a vontade dele que de destruir, de matar, de roubar. Então, o versículo 8 fala os que vão ficar de fora dessa herança, né? Desse lugar que Deus preparou para nós, porque Deus fez o paraíso, Deus criou o paraíso na terra, mas o homem transgrediu e desperdiçou essa oportunidade, né? Esse paraíso. E aí o que acontece? Ele expulsou o homem para que depois de pecar, ele não comesse do fruto da árvore da vida e pudesse viver eternamente em pecado. Então a morte vai ser o último inimigo a ser aniquilado, porém ela está aqui no mundo porque ainda serve os propósitos de Deus, né? Se não fosse a morte, quantos homicidas, genocidas não estariam vivos? Hitler e vários aí. Tem um velhinho aí, que eu esqueci o nome dele agora, que é da nova ordem mundial. Esse cara é um capeta, ele dá lugar ao diabo. Então ele terá parte dele no lago de fogo, que ele não vai se arrepender, porque ele investe a vida dele velho, acabado, entendeu? Acabado, porque os dias têm consumido ele e a impiedade dele, e ele investe em pessoas que querem destruir como ele, entendeu? Vê que a doutrina e a orientação da ordem mundial é extinguir as pessoas, é diminuir a quantidade de pessoas no mundo, que é eles que podem comer, só eles podem existir, quer dizer, querem ser maior do que Deus que criou o homem, deu livre-arbítrio ao homem de decidir o que quer, certo? Quer ser, então Deus vai lançar todos num lago de fogo, por escolha. E aqui diz
o versículo 8, ó, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, né? Aquele que não acredita, eu não creio, eu não acredito e prefere perseguir a verdade do que se arrepender dos seus pecados. E os abomináveis, quantas abominações eles praticam, né? Na surdina, né? Quantas reuniões para destruir, para roubar, mentindo para o povo, glória a Deus. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos que os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mentirosos se reúnem dizendo que vai fazer bem às pessoas e pensando só em se dar bem. Agora, que ignorância! São as pessoas vazias de Deus, a mente vazia, a oficina de Satanás. Pessoas que não buscam a Deus, quer perseguir quem busca e quem constrói. Pessoas que só fazem destruir, né? Pessoas que estão aí, que quando tem a oportunidade de governar, em vez de fazer o melhor, cuidar de pessoas, se destacar cuidando de pessoas, não se destaca como bandido e ainda quer ficar inocentado e não quer ser chamado de bandido. Então, quem pratica o mal é do mal, gente. Quem pratica o mal vai ter o lago de fogo à espera, o castigo. Ninguém pense que vai viver eternamente na rebeldia, na prática do erro, perseguindo a palavra de Deus, entrando na justiça com ação contra o povo de Deus. Deus vai esmagar vocês. Deus vai abater vocês, está na Bíblia. Entendeu? Foi que Deus que fez o faraó. O faraó dominava na época, era um dos reis mais poderosos do Egito. E Deus esmagou com ele, quebrou a força dele, matou o primogênito dele, além das pragas todas que Deus mandou para poder mostrar ele que ele não é brincadeira. E aí hoje os incautos, porque não adianta essas pessoas terem riqueza e usa para o mal, certo? São inimigos de Deus, ficar pintando de bonzinho na mídia, que é bonzinho, Deus vai destruir vocês. Não é uma palavra de ódio que eu estou dizendo. Mesmo que fosse, vocês podem destruir pessoas, vocês podem matar pessoas de fome, vocês podem ser a favor da tirania, do genocida no mundo todo, que matam pessoas de fome e de miséria. E por que a gente não desejar o inferno para vocês? Não é só a gente que deseja, não. É a palavra de Deus que destina o lago de fogo, o dano da segunda morte para os mentirosos, os perseguidores do Evangelho, os inimigos de Deus. Deus vai os abater. Então pode ficar aí se divertindo, gastando dinheiro, brincando, botando o povo na miséria, que o fim de vocês vai ser o lago de fogo. O que adianta você lutar tanto, pensando que a vida é só aqui, amontoar tanto tesouro e depois ser jogado no lago de fogo? Porque vai passar tudo. É o dano da segunda morte. Então tem a morte do corpo física, a morte física que atinge o corpo, e tem a morte eterna que vai ficar eternamente no lago de fogo. Vocês estão contando com o quê? Com sorte, hein? Lá não tem esse negócio de eu tenho dinheiro, eu vou barganhar. Eu vou barganhar não, você morreu nas trevas, no pecado, segue-se o juízo. Lá não tem negócio de barganha, de pagar juiz ou promotor o desembargador para soltar, não. Ou lá acabou, morreu sem Cristo, é lago de fogo, tá na palavra. E essa é a raiva do diabo e inspira os cavaleiros dele, né? Os cavalos dele. Porque se a pessoa não fosse cavalo dele, não deixava ele montar. Não deixava ele montar em cada um. Então cada um que se arrependa antes que seja tarde. E aqueles que estão firmes perseverem, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele vai trazer o juízo sobre os ímpios e o castigo eterno. É o lago de fogo. Se existe dor, se existe sofrimento, se existe morte física, existe a morte eterna. Então arrependa-te, arrependa você que sabe que existe, você que diz que não, mas a sua incredulidade não vai impedir cumprir a palavra de Deus. O fato de você não acreditar e combater a palavra de Deus não faz ela ser fraca. Ela continua sendo soberana, porque Deus é soberano. E tudo que Deus falou vai cumprir na risca. E ninguém vai impedir. Ninguém. Operando Deus,
quem impedirá? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.